Oi, gente, tudo bem com vocês? Que alegria a gente estar aqui hoje para o nosso encontro RH 10K+. Obrigada pela presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Isabel Afa, estrategista em gestão de pessoas e negócio, e quero hoje compartilhar com você muita coisa boa por aqui. Nesse treinamento de hoje, nesse nosso encontro, eu vou te mostrar um método que vai te ajudar a, de fato, se tornar mesmo um profissional de RH mais desejado e valorizado e até mesmo desejado no mercado, né? Faturando aí 10K ou mais todos os meses. Talvez você já tenha feito diversos cursos, tenha investido demais na sua formação, e fica pensando, poxa vida, mas eu vou participar dessa formação, mais uma formação? Talvez você já tenha gasto muito dinheiro, esteja meio que descrente, né, com tudo que tem sido apresentado para você. Porque muitas vezes a gente vai lá, aprende, pratica, vê a teoria, e quando a gente chega, a gente não consegue implementar. E acaba sendo uma frustração muito grande para a gente, né? Enfim, eu já passei por isso, então eu posso dizer para você que fica aqui, que hoje a gente vai conseguir fazer algo diferente aí para a sua trajetória. Mas mesmo que você esteja começando do absolutamente zero, é muito importante que você faça isso, que você já vai começar do jeito certo. E aí eu quero mostrar para vocês o que um mentorado meu disse em relação à nossa formação. Dá uma olhadinha. Como que você está agora? Qual que é o seu momento? Qual que é o seu cenário? Como você se sente hoje? Isabel, foi uma virada de chave, sabe? E, assim, eu tenho a oportunidade de trabalhar com você, mas a mentoria, assim, foi um momento onde nós sentamos, nós colocamos em prática e você me mostrou muita coisa que, às vezes, no dia a dia, eu não conseguia extrair tudo de você, né? Então, assim, hoje foi uma virada de chave, porque eu consigo ter um papel e tenho um posicionamento mais estratégico dentro da organização. Então, hoje a minha rotina, ela não é uma rotina cheia de atividades operacionais. Hoje já trabalho olhando para o negócio, entendendo de pessoas, como que eu posso trabalhar com pessoas para potencializar os seus resultados, apoiar a liderança em todo o processo de gestão dela. E assim, para mim foi uma virada de chave. Facilitou o meu processo dentro da organização. De até facilitar e melhorar minha vida pessoal. Então, hoje eu tenho até mais tempo para poder curtir a minha vida pessoal por não ficar tão sobrecarregado dentro da organização. Então, isso para mim foi muito positivo, foi uma virada de chave. E também, né, assim como o Abner, temos outros mentorados que gostariam de falar para a gente. Pode mudar. Como vocês podem ver, que mandaram por escrito para a gente as suas conquistas e as suas realizações. Bom, aí você pode estar perguntando, né, mas Isa, da onde saiu tudo isso? Quem é você para dizer que pode me ajudar? Eu sou do interior, sou de Marília, interior de São Paulo, sou esposa do Gustavo, mãe da Júlia e da Manuela, meus dois maiores e melhores acidentes da vida. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade no RH de um escritório de contabilidade, né? Só que lá eu era extremamente tarefeira. Sabe aquela rotina que te consome no dia a dia? Que você chega, recebe a demanda, vai lá e tem que simplesmente executar e entregar? Pois é, eu fazia folha de pagamento, fazia ponto, toda essa rotina que vocês estão acostumados aí, né? Aquele antigo RH, que era o famoso DPzão. E depois desse escritório, eu também passei por outras empresas, sabe? Onde eu pude, de fato, crescer um pouquinho, mas era algo meio que inexpressivo no dia a dia. Eu continuava recebendo as tarefas, recebendo as demandas e atuando em cima de tudo isso. Eu não vinha conseguindo, de fato, chegar aonde eu realmente queria. Então, eu me vejo assim, um pouco como você hoje, né? Eu era como você, no sentido de que eu queria muito ser valorizada, ser reconhecida, ser disputada no mercado, participar de diversos processos seletivos. Eu queria me sentir mais segura da minha atuação. E, claro, ser bem remunerada para isso, né? Afinal, a gente investe tanto na nossa formação, investe na nossa carreira, na nossa vida, abre mão de tanta coisa para se desenvolver, por que a gente não tem esse direito? Então, eu queria me posicionar diferente, eu queria participar daquelas reuniões de portas fechadas, sabe? Aquela que só os grandões participavam. Pois é, esse era um objetivo importante para mim, porque eu sabia que era aquele o meu lugar, que eu tinha condição, que eu poderia fazer mais. Assim como eu acredito que você pense também, porque eu queria me sentir útil, eu queria participar daquela confecção daquela estratégia, do desenho da estratégia, da tomada de decisão que o negócio poderia trazer. E eu tinha algumas dificuldades.
Mas cada vez mais eu fui buscar conhecimento, muito conhecimento. Então, fiz faculdade de contabilidade, porque eu estava nesse escritório, comecei lá. Depois eu fiz faculdade de administração de empresas, fiz tecnologia em gestão de pessoas, MBA em gestão empresarial, MBA em gestão de pessoas com ênfase em estratégia pela FGV, fiz todas as formações de coaching na melhor escola do mercado, fiz mentoria, enfim, fiz também a formação de BP de RH, de Business Partner de RH, na melhor instituição do Brasil. Pois é, eu estava, sim, investindo demais na minha carreira, porque eu tinha muita ânsia em fazer a coisa acontecer. Mas o que acontece, né? Você gasta seu tempo, gasta seu dinheiro e quando você chega, você de fato consegue implementar no seu dia a dia, botar na prática para fazer a coisa acontecer e conseguir essa visibilidade que você precisa para ser mais valorizado e reconhecido e desejado aí pelo mercado? A coisa não acontecia assim. Então eu acabava me sentindo frustrada, porque, poxa vida, você faz, você se dedica, né? Deixa tempos, deixa de fazer as coisas que é importante para você, deixa de estar com quem você ama e ainda assim, no dia a dia, a gente não consegue implementar num negócio. Dá aquela sensação de frustração, sabe? Enfim, eu não queria terminar minha carreira daquela forma, só recebendo demanda e atuando. De forma alguma, não era aquilo que eu queria para mim. E foi durante a pandemia, gente, até coloquei aí, né? Decidi dividir isso com o mundo, porque... peraí, deixa eu ver o slide aqui. Enfim, mas foi durante a pandemia que eu tive meio que um surto, assim. Por quê? Eu via tantas empresas tendo dificuldades, eu via quantas pessoas perderam o seu trabalho. E não era aquilo que eu queria para o meu país, né? Eu estava numa situação super bem, a empresa crescendo muito. E eu pensava, poxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso, de fato, fazer algo pelas pessoas. E foi aí que eu pensei muito, muito, muito mesmo, e decidi criar um método. Fiz uma formação de mentoria específica para criar um método onde eu pudesse, de fato, contar os meus segredos, vamos dizer assim, né? De como eu fiz para alavancar a minha carreira. Então, eu digo assim, olha... se eu soubesse, né, há alguns anos atrás, tudo isso que a gente sabe hoje. Então, dessa forma, nasceu o Você BP. É um método específico que ajuda a transformar profissionais de RH, a se tornarem mais valorizados, reputados pelo mercado e faturando aí 10K ou mais todos os meses. Agora, você pode estar pensando, né? Mas, poxa vida, ô Isa, mostra logo esse negócio aí pra gente, mostra esse método, vamos lá então. Tentar mostrar para vocês. Mas antes disso, eu preciso contar uma coisa para vocês, tá? Contar não, na verdade eu quero perguntar, porque a gente passa muito tempo na faculdade e vocês conseguem, de fato, implementar no dia a dia tudo que vocês aprenderam lá? É algo prático, algo que você consegue fazer essa entrega e ter imediato? Porque passa 4 anos, né, estudando muita, muita teoria. Enfim, nem precisa me responder, eu sei que funciona, eu já passei por algumas nesse sentido. Mas a gente pode resolver esse problema. E o primeiro passo é reconhecer que ele... Então, você precisa ter a humildade de reconhecer que, poxa vida, de fato, eu passei na faculdade esse tempo todo, seja lá quantos cursos você tenha feito, e ainda não está no lugar onde você gostaria de estar. Então, a partir do momento que você reconhece isso, a situação pode mudar. Então, se eu te perguntar, e se você ficar do jeito que você está agora, né? Eu preciso te fazer essa pergunta, porque você precisa refletir. Se você continuar do jeito que você está, que resultado você de fato vai ter? É essa carreira que você está vivendo agora que você quer para a sua vida? É assim que você deseja continuar? Enfim, se você não fizer nada por você, daqui 5 anos, 2, vamos ser mais modestos, né? 2 anos, como que você vai estar? E 5, eu me faço essa pergunta com muita frequência, porque é importante a gente ter essa visão do futuro, né? Não ser pego de surpresa por ele. Enfim, eu quero te mostrar uma figura muito simples, mas é um segredo. Então, você pega papel e caneta para você fazer essas anotações, que eu tenho certeza que você vai poder implementar aí no seu dia a dia, assim. Enfim, nos últimos 10 anos da minha carreira, eu utilizei muito a metodologia Lean. Aquela metodologia que a Toyota implementou lá atrás, em tempos de guerras, que faz tanto sucesso, e muita gente acredita que isso são apenas algumas ferramentas ou que só servem de produção. E eu estou aqui para te dizer que isso não é verdade.
tá? Então, nos últimos 10 anos, eu de fato venho trabalhando e implementando isso nas empresas e conseguindo galgar resultados extraordinários em relação a isso. Só para você ter uma ideia, a empresa que eu atuo hoje, parcialmente, porque eu já tenho uma jornada dividida aí, né? Ela cresceu, nos últimos 10 anos, ela triplicou de tamanho. Não só de tamanho em volume, mas também de faturamento, para você ver o quanto isso impacta diretamente no negócio. E, junto com o meu time, trabalhando, atuando, eu fui implementando passo a passo todos os processos. Então, RH Lean é um dos pilares, depois vocês vão entender, né, esse pressuposto do que a gente trabalha, para que, de fato, a gente consiga fazer as entregas de uma forma muito mais consistente. Sempre focando no quê? Eliminando desperdício, ou seja, de dinheiro, de tempo, de recurso, não importa. Você consegue trabalhar de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais direcionada, focando no resultado e observando o seu cliente, ok? Vamos lá, então. Vamos continuar, né? E sabe o que é bacana? É bacana que muita gente desconfia disso, sabe? Ah, não é possível. Não. Lean em RH, não funciona isso. E aí eu tenho recebido vários convites para palestrar em universidade, em outras empresas que querem aderir a esse modelo e acabam tendo muita dificuldade, porque é algo de verdade fora da curva, é algo diferenciado. Então, garanto para vocês que vocês vão ter dificuldade em procurar no Google. Um desafio, lança aí no Google RH Lean para vocês verem a quantidade de empresas que de fato utilizam esse processo. Mas é algo de fato, transformador. Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês isso aqui, tá? Ô Isa, mas por que uma casa, né? Eu quero te provar que Lean, ele não serve apenas para manufatura. Na verdade, eu falo que Lean serve para a vida. Dá para aplicar em casa, dá para aplicar no relacionamento, dá para aplicar para a faculdade, dá para aplicar para resolver qualquer tipo de problema. E eu vou te mostrar como. E por que uma casa? Gente, como você se sente dentro de uma casa que é acolhedora, de uma casa que tem a sua cara, muitas vezes tem seu cheiro, o cheiro da pessoa que você ama? Você se sente protegido, você se sente amado, você se sente bem, você se sente acolhido dentro de uma casa. Então, você não pode simplesmente aceitar qualquer coisa. O que você precisa, de fato, é entender que você merece o melhor. Então, a casa, ela representa isso pra gente. E aí, normalmente, a gente fala assim, né? Eu começo pelo alicerce, a casa. Mas como é que você vai preparar essa estrutura se você não sabe o tamanho do seu telhado? O tamanho da casa que você está projetando. E aí vale ser uma casa pequenininha ou pode ser uma mega de uma mansão. Você decide o tamanho da sua casa. Enfim, eu sempre desejei e sigo buscando. Já conquistei muita coisa, mas sempre a gente vai galgando o próximo nível, um próximo passo. E vou dizer, se eu conseguir, você também consegue. Então, lá no telhado, a gente tem o quê? O que a gente deseja. E o que eu desejo para você aqui nessa noite? Que você, de fato, seja um profissional de RH valorizado e disputado pelo mercado. E que tenha uma remuneração bacana, pelo menos aí uns 10.000 por mês, tá? Então, esse é o nosso objetivo principal. Depois a gente tem no primeiro pilar lá, processos inteligentes. Por que a gente fala de processos inteligentes? Porque nós precisamos facilitar o jogo para a gente. A gente precisa trabalhar de uma forma onde o processo garanta o resultado. Só que não existe, ou melhor, não adianta eu ter processos inteligentes e não ter pessoas competentes. Eu preciso, de fato, ter pessoas competentes, ou seja, com todas as capacidades necessárias para fazer o negócio alavancar. Então, é o meu segundo pilar. E o recheio dessa casa, o que é? É você. E aí, quando você olha, nossa, liderança irresistível? Sim, uma liderança irresistível. E por quê? Porque você pode pensar, ah, mas eu não sou líder, ah, mas eu nem tenho tendência, eu nem tenho perfil, eu já tentei e não deu certo. Mas não é o fato de você ter o cargo da liderança, ter a responsabilidade da liderança, mas você vai aprender, dentro do nosso método, a se posicionar. Você vai aprender os comportamentos de um líder. Por isso que a sua liderança não vai ser uma liderança galgando aquela posição do líder que tem que determinar a atividade a ser feita, mas você vai ser a pessoa que vai ter o comportamento da liderança se tornando irresistível, porque quando você conecta os pilares, você se torna um líder desse processo. Deu para entender? Enfim, e aí a gente tem uma base que tem que ser muito, mas muito sólida.
não dá para a gente ter uma casa sem uma base sólida, né? Então a gente tem, desculpa, passei antes, o método aí, você BP. Mas Isa, você pode perguntar agora, por que essa nova forma? Por que esse método, ele é melhor? É isso que você pode te perguntar. Mas, gente, agora vocês conhecem o meu segredo. Toda essa estrutura, ela vai te levar para um nível diferenciado. E aí você pode ficar pensando, né? Absorvendo, mas quanta teoria tem por trás de tudo isso? Claro que tem teoria, mas tem muita prática. Muita coisa que você vai aprender, você vai aplicar e vai conseguir desenvolver as competências necessárias, os comportamentos necessários, a atitude para se posicionar diferente. Isso é o mais importante. É isso que eu desejo para você, que você pare, né, de simplesmente deixar a vida te levar e fazendo, mas que você de fato consiga ser intencional, que você de fato consiga agir em prol do seu objetivo. Então, isso é fundamental. Então, se eu faço o que eu faço para chegar em algum lugar. Se você está hoje trabalhando, se esforçando, estudando, se preparando, é porque você deseja algo mais. E esse algo mais tem que ser trabalhado de maneira intencional. Enfim, vamos lá. É tanta coisa, né? E olha aí a nossa casa de novo. Por que eu quero que você registre? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela para vocês, mas eu quero que você registre, então, essa estratégia para te deixar, para te transformar mesmo no RH fora da curva. Vamos construir, então, a sua casa para que você seja esse RH fora da curva? Para que você seja, de fato, disputado pelo mercado, valorizado, reconhecido e que tenha condição de faturar 10K ou mais todos os meses? Então, vamos lá. Vamos construir comigo, tá bom? Então, vamos lá, né? O nosso telhado. Qual é o nosso telhado? O que a gente almeja? Qual é o nosso desejo? Já contei isso para vocês, mas eu quero reforçar. Um profissional de RH valorizado disputado no mercado que fatura 10 mil ou mais todos os meses. É isso que nós temos no nosso telhado. Quando a gente volta para os processos inteligentes, é simplesmente criar qualquer coisa? Não. Nós teremos os processos alinhados à visão do negócio. É importante que você entenda que você precisa otimizar tempo e recurso. Sem isso, a coisa não vai acontecer, porque você vai fazer, você vai patinar e não vai ter visibilidade. Então, o que eu quero aqui, nesse pilar que é importante, onde a gente vai explorar diversos módulos, depois eu vou contar um pouquinho deles para vocês, que vocês tenham segurança na aplicação do que vocês estão fazendo. Então, você vai, de fato, trabalhar os processos de gestão de pessoas alinhado ao negócio, então você vai conhecer o negócio para facilitar a execução da estratégia. Tá? Então, é importante você entender que a estratégia organizacional ela vai passar pela tua mão. Você vai sentar na mesa, você vai construir junto, você vai ser esse facilitador dessa estratégia dentro da sua organização. E romper de vez com qualquer desalinhamento, comunicação que não flui, por conta, de repente, de não conhecer, né, o planejamento ou, de repente, de não ter disciplina para fazer o que precisa ser feito. E pessoas competentes, que a gente tem aqui, praticando as novas competências e comportamentos, gerenciando emoções, tomando decisões e resolvendo problemas na causa raiz, né? Porque resolver problema, todo mundo resolve. Mas resolve na causa raiz? O que eu quero dizer com isso? Toda vez que você resolve um problema, esse problema volta a acontecer? Porque eu escuto às vezes, nossa, já resolvi esse problema 2, 3, 10 vezes. Então, sinto em te dizer, mas você não resolveu o problema. Então, dentro desse pilar, nós temos diversas ferramentas para você aprender a resolver a questão em si na causa raiz. Então, você precisa entender, você precisa encontrar a causa raiz do problema e eliminar essa causa raiz. E quando você faz isso, o seu problema não volta mais. Você terá novos problemas. Eu costumo dizer que problemas são presentes. Por quê? Porque eles nos tiram da zona de conforto, né? Os problemas não deixam com que a situação seja acomodada. A gente sempre está buscando se desenvolver, sempre aprendendo algo mais. Então, é importante que você gravem isso, resolvam na causa raiz. Se o problema que vocês estão resolvendo está voltando, ele não está resolvido. Você está criando apenas ações aí paliativas, né? Que vão te dar um tempo, uma folga, aquele suspiro mesmo, onde você fala, agora eu vou dar uma descansada. Mas ele vai voltar, mais cedo ou mais tarde. E pior, muitas vezes ele volta muito mais potente, com muito mais força, porque ele não foi resolvido.
Então, fique atento em relação a isso. Aqui em Pessoas Competentes, você vai aprender a extrair o melhor das pessoas. Então, quando a gente fala que esse profissional de RH não é aquele que fica sentado atrás da mesa fazendo recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, não é essa a ideia desse profissional. Por quê? É claro que ele precisa conhecer, é importante que ele saiba, tenha noção básica de cada módulo, mas ele não precisa ser especialista em nenhum desses subsistemas, né? É até estranho, né, falar subsistema, mas vamos chamar de processo, acho que é melhor. Ele não precisa ser especialista, porque ele precisa entender do negócio. Ele precisa fazer com que a coisa aconteça. Ele precisa olhar para os indicadores do negócio. Então, um profissional fora da curva, um profissional de RH fora da curva, esse que é valorizado, que é disputado pelo mercado, ele não olha simplesmente o absenteísmo ou o turnover, esses indicadores da área de RH. Ele está um passo à frente, ele olha muito mais. Ele olha para os indicadores do negócio. É ele que vai garantir, né, que a estratégia seja desdobrada, apoiando o processo da liderança para que a coisa de fato aconteça. Então, é importante você entender que nesse pilar, você vai de fato aprender a extrair o melhor das pessoas. Sentar na mesa da alta direção, sentar lá junto com as pessoas que tomam a decisão para entender a estratégia, participar da construção dessa estratégia e depois desdobrar no dia a dia. E lembra que eu falei do recheio, né? Do recheio da casa, que é a liderança irresistível? Então é extrair o melhor das pessoas, você vai aprender a se adaptar muito mais rapidamente. Sabe aquela coisa assim que você pensa e fala, poxa vida, por que eu tinha tanta resistência em fazer tal situação? Porque você vai entender o processo da mudança. Você vai, através da prática, dos exercícios do dia a dia que a gente vai estar fazendo, você vai entender como você precisa se adaptar rapidamente, como você vai fazer para que isso aconteça, para você, de fato, conseguir aí toda a mudança organizacional que o negócio necessita. Porque é uma questão de mindset, é uma questão do jeito de você pensar, do jeito de você executar. Não é simplesmente você se fechar naquele cantinho, não. Eu conheço a estratégia, eu coloco em prática algumas atividades que vão me trazer toda a visibilidade, todo o resultado que eu preciso. É um novo mindset aí no seu dia a dia. Tô falando muito rápido, gente? Bom? Então tá bom. E aí a gente tem então, né, a nossa base forte. Eu falei que tinha que ser uma base forte. O que tem dentro desse método Você BP? É claro que tem toda a minha vivência, afinal são 30 anos, né, trabalhando na área de RH, mais de 10 anos com Lean, mas a base forte tem a metodologia Lean, metodologia ágil e a estratégia de business partner. A soma, a consolidação dessas ferramentas deu origem ao nosso método. Elas embasam o nosso método que vai gerar transformação aí na sua carreira. Então, eu posso dizer o seguinte, que mesmo que você esteja começando, não importa, eu tenho muito interesse em começar na área de RH. Eu quero muito migrar para a área de RH. Eu quero muito ser esse profissional que é valorizado, que é disputado, reconhecido por esse mercado. Você pode aproveitar 100% do nosso método Você BP para se tornar esse profissional. E como será essa formação? Bom, a formação ela é constituída por 10 módulos. Semana a semana a gente vai construindo junto. Então, eu encontro ao vivo, é a única, eu tenho o maior orgulho de falar isso, tá, gente? É a única formação 100% ao vivo no Brasil. A maioria não, todas as outras formações que você encontra, elas são gravadas, de curso gravado. Então, nada contra curso gravado. Mas na formação ao vivo, você vai trazer o seu case real para a gente discutir. Você vai trazer o seu problema. Lembra lá atrás que eu disse da frustração que era estar numa universidade ou fazendo um curso fora, aprendendo com os cases perfeitos e não conseguir implementar? Pois é, não é esse cenário que nós temos. A gente vai trabalhar com o seu case, com a sua dificuldade, com o seu desafio, com a sua meta. Então, apesar disso acontecer em um grupo, a gente trabalha a realidade, a vida como ela é, vamos dizer assim, tá? Então, a gente vai trabalhar para que você aprenda teoricamente, aplique, faça o aprendizado da aplicação, ou seja, você vai praticar
tudo o que você aprender no dia a dia. Tenho dúvida? Você vai trazer para a gente continuar complementando. Até porque a gente tem grupo de apoio, enfim. Depois eu conto mais sobre isso para você. E aí você fala assim, mas Isa, eu não tenho essa disponibilidade. Eu não sei, minha vida é muito corrida, eu quero muito fazer essa formação. Mas é tão corrido o meu dia a dia, eu não consigo me comprometer a estar presente ao vivo, né, por 10 semanas. Bom, quanto a isso você pode ficar tranquilo, que a tecnologia nos ajuda. Então, todo o nosso encontro ele fica gravado numa plataforma segura, onde você vai poder acessar. E vai poder, inclusive, ouvir as discussões dos seus colegas, porque isso é uma coisa muito importante, né? É importante que a gente valorize o poder do grupo. Ninguém cresce sozinho de verdade, a gente sempre precisa do outro para potencializar aquilo que a gente é, aquilo que a gente sabe. Compartilhando, a gente soma, ou melhor, somando, a gente até multiplica, porque quando você compartilha, você reforça o seu aprendizado. Então é muito importante. Então fica gravado para você e você não perde nenhum tipo de interação, porque você pode depois continuar interagindo com o grupo. E olha, tem uma coisa para falar para você. A gente já começa semana que vem, então a gente não perde tempo. É sem aquela coisa assim, um dia eu vou ver. Não, a gente vai começar essa transformação agora, já na próxima semana. Então eu quero te contar um pouquinho sobre os módulos, tá? É importante que você compreenda. Então você está vendo o exemplo ali? Aquele exemplo é a casa que eu mostrei para vocês anteriormente, a casinha completa, lembra lá, né? O nosso método LTF. Então ele está destacado os dois pilares em branco e mais você recheando ali. Então esse módulo ele ataca todos aqueles pilares, ele contribui, ele é toda a estrutura que vai construir esses pilares e vai te fortalecer, vai trazer você para uma posição diferenciada, para um posicionamento mais prático, adequado, resolvendo problemas, sugerindo melhorias para o negócio. Então, no módulo 1, a gente vai aquecer as turbinas. Mas o que é aquecer essas turbinas? A gente vai trabalhar em cima da tríade da solidez. Isa, se eu digitar no Google, eu vou achar isso? Não vai. Desafio você a colocar isso aí e tentar encontrar a tríade da solidez do BP no Google. Essa tríade da solidez é o conhecimento básico que você precisa para, de fato, fazer a coisa acontecer. Então, você vai estar entendendo muito sobre você, que é importante a gente se conhecer, entender qual é o nosso perfil, entender em que momento nós estamos, que fase da vida nós estamos, o que nós queremos. Você vai entender das pessoas que você precisa extrair o melhor, você vai entender do negócio. Então, conhecimento não basta apenas saber o que é, né? É importante você entender, saber onde, como e quando você vai aplicar esse conhecimento. E isso é algo pleno, não é algo raso, não é algo júnior, é algo que você de fato precisa se desenvolver para você superar e se tornar esse profissional fora da curva. Já no módulo 2, que é a nossa base de um RH fora da curva, a gente vai entender o poder da intencionalidade. Uma coisa importante que eu esqueci de contar para vocês do módulo 1. No módulo 1, a gente vai entender o poder da clareza. Muita gente acha que tem, mas acaba se surpreendendo quando a gente aplica as ferramentas para extrapolar, para de fato mergulhar no negócio. Fala, poxa vida, eu achei que eu sabia. Eu escuto isso com muita frequência dos meus mentorados. Então, aqui também no módulo 2, a gente está o quê? Construindo tanto os pilares de processos inteligentes, como de pessoas competentes e você na liderança irresistível. E quando eu falo do poder da intencionalidade, eu quero dizer o seguinte, que você não vai ser mais convencional. Você vai ser intencional. Tudo o que você fizer, e você vai aprender isso comigo, tudo que você fizer a partir de agora, você vai fazer de forma intencional. Se você vai se vestir daquele jeito, se você vai falar daquele jeito, se você vai analisar um problema com tal ferramenta, você vai fazer porque você sabe que é aquilo que vai te levar para o próximo nível. Você vai fazer porque você sabe que é isso que vai te levar a ser um profissional diferenciado. Um profissional que fatura 10.000 ou mais por mês. Então, é gostosinho? Não é gostosinho. Mas é isso que eu quero contar para vocês, que não é uma coisa que é dolorida, é uma coisa que é prazerosa, mas no sentido assim, é facinho, não tem um inho, tem um impacto que isso gera na sua vida. Então você tem o poder da clareza, entendendo de fato que você precisa ser feito num nível grande de profundidade, sem nada superficial, e aí vem no segundo módulo o poder da intencionalidade, onde você vai de fato
ser intencional. Sabe aquela música, Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu? Isso aí vai ficar só pro samba mesmo, passeio com os amigos, porque no dia a dia, cada passo que você der, você vai dar em busca do seu objetivo. Com postura, posicionamento, é isso que nós queremos para você e é isso que a gente vai fazer com você. Tendo todas as competências, todos os comportamentos que você precisa para ser o RH diferenciado no mercado. Módulo 3, a gente vai simplificar o complexo. Gente, tem mais ouro que isso? Vocês já viram coisa difícil na vida? Pois é, a gente vai pegar uma coisa difícil, que todo mundo fala, nossa, isso é muito difícil, e eu vou ensinar para vocês como você vai transformar algo que é difícil, você vai aprender isso, a transformar em algo simples. Eu estou dizendo que é algo facinho, de novo? Não tem tem o valor que você coloca. Vocês ouviram isso? Deu um estalo aqui, ó. Acendeu uma luzinha vermelha aqui. Então, quando você vai para a causa raiz do problema, né? Quando você vai resolver isso, e muitas vezes é um problema extremamente complexo, você vai ter ferramentas, você vai ter estrutura para elaborar a sua análise, para elaborar com clareza, né? Essa questão da simplificação do processo. Então, você pega uma coisa difícil e você vai transformá-la em simples. E nesse movimento todo, a gente vai exercitar muito como ter constância. Porque sem constância, a gente não tem uma transformação completa. E isso serve para qualquer coisa da vida. Então, esses 3 primeiros módulos que a gente está construindo ali, processos inteligentes, pessoas competentes e você na frente de tudo isso, liderando toda essa transformação, a gente vai estar fazendo com clareza, intencionalidade e constância. Olha, acredite, você vai se surpreender, viu? Com tudo isso. Enfim, módulo 4, processos mobilizadores. Então, como os processos de gestão de pessoas mobilizam a cultura? Você vai facilitar essa estratégia organizacional. Né? Você vai romper de vez com o desalinhamento que existe entre as áreas, de pares, de superior para subordinado. Você vai, de fato, criar esse fluxo de uma forma muito mais simples. Você vai fazer a coisa acontecer. Você vai ser esse mobilizador. E eu não estou falando que você vai ser apenas aquele guardião da cultura, que é o que todo mundo fala hoje. Não, você não vai só guardar. Você vai ajudar. Você vai colocar a mão na massa, né? Você vai elaborar. É muito além, né? O mobilizador, ele facilita esse processo, ele atrai as pessoas para junto, faz com que as pessoas entendam a estratégia que está sendo tomada. E vamos para o módulo 5? Bom, a gente vai estar alinhando aí. O módulo 5 é como se posicionar no contexto dos negócios. E nesse módulo vamos aprender uma nova forma de atuar e pensar. Porque você vai entender que tudo gira em torno dos negócios. A Isa, eu discordo. Tudo gira em torno das pessoas. Com certeza você está certo. Só que de nada adianta eu ter um negócio sem as pessoas e de nada adianta ter as pessoas e não ter um negócio. Então, é o casamento perfeito que a gente vai aprender aqui. Você vai compreender como modelo de negócio que você atua, né? Como você vai se preparar para poder sentar naquela mesa, porque às vezes a pessoa deseja tanto. Eu quero demais. Eu quero participar daquela reunião que acontece de porta fechada, eu quero sentar na mesa do dono, eu quero sentar na mesa que toma a decisão. Só que quando senta, o que acontece? Travei. Travei por quê? Porque eu não me preparei. Então, o módulo 5, ele vai te dar toda essa preparação, de você entender o cenário que você está, construir o que precisa ser construído e sentar lá com muito mais segurança, até mesmo autoestima, por saber que você está preparado e apto para estar naquele lugar. Módulo 6. Módulo 6, o posicionamento influenciador. Aqui vamos repensar os comportamentos e atitude. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, se a pessoa influencia a outra, a pessoa está alienando outra. Claro que não, mas você tem essa capacidade. Todo mundo tem. O que a gente precisa fazer é colocar isso em evidência. É te direcionar de forma que você possa testar as inúmeras ferramentas que existem e colocar em prática no dia a dia. E você vai definindo ali o seu estilo de influenciador. É importante porque você vai ser esse profissional de RH que vai influenciar, né, que vai trabalhar essas habilidades de relacionamento, que é uma coisa muito importante no nosso dia a dia. Se a gente não souber se relacionar com as pessoas, a gente dificilmente vai conseguir influenciá-las de uma forma que seja leve, que seja saudável
para todo mundo dentro de uma organização. Afinal, ninguém quer mais, né? Trabalhar numa empresa tóxica, trabalhar num ambiente carregado, pesado, cheio de coisas que não são tão boas. Você vai ser o profissional que vai conseguir influenciar a ponto até de transformar seu ambiente. E aí eu quero fazer um adendo aqui. A gente liberou ontem, não posso falar ontem, né? A gente liberou o último vídeo, um encontro que a gente teve com alguns profissionais de RH, onde a gente debateu muito sobre isso, sabe? Como nós temos, sim, condições de melhorar, de transformar o nosso ambiente. Então, eu recomendo que você dê uma olhadinha lá, porque tem muita estratégia boa em relação a isso. Mas o que é isso, gente? Atitude e comportamento alinhado, pronto para você sair e influenciar as pessoas. Tomo água pra caramba, vocês estão vendo, né? Boca seca. Módulo 7. Mobilizando e apoiando a liderança para o desenvolvimento. Vamos aprender como o profissional de RH mobiliza tudo isso. Bom, você vai ser o melhor amigo da liderança, né? Sabe a liderança mesmo, que tem lá o cargo, o papel, a responsabilidade, o compromisso com a organização? Você vai apoiá-lo no dia a dia. Porque muitas vezes o líder recebe uma meta e ele acredita que ele é super capaz de entregar. Quando você começa junto com o negócio, por que acontece? Esse profissional fora da curva, ele não fica sentadinho na mesa o tempo todo atrás da mesa. Ele está junto ao negócio, ele está junto às pessoas. Ele passa a conhecer as pessoas, as facilidades, as dificuldades, as competências, os comportamentos e atitudes que essas pessoas têm. Então, com isso, ele consegue, de fato, apoiar o processo. Ele consegue fazer com que o líder atinja a meta com mais facilidade. Porque, às vezes, o líder não tem todo o conhecimento que o profissional de RH tem em relação ao perfil das pessoas. Esse profissional de RH, ele precisa saber como ele vai se conectar com as pessoas, como é que ele vai, de fato, trazer as pessoas para junto do negócio para entregar aquele resultado. Então, às vezes, você vai estar lá no dia a dia trabalhando e você vai entender que tem pessoas lá que não agregam para o negócio. E aí, o que você vai fazer? Você vai simplesmente descartar a pessoa? Não. Existem várias formas que você pode atuar para resgatar essa pessoa, trazer para junto de você, consequentemente para junto do negócio. Mas pode acontecer também do time não ser o suficiente e a liderança talvez não tenha força suficiente ou não esteja tão preparada assim para demonstrar para o negócio que ela precisa de um profissional diferente ou de uma estrutura diferente. Mas você estando no dia a dia, você vai ser o profissional que vai apoiá-lo nesse processo e vai, de fato, ajudá-lo a chegar ao objetivo, à meta, que é a meta do negócio. Já no módulo 8, a gente vai sentar literalmente na mesa que toma a decisão. A gente vai sentar na mesa que desenha a estratégia. Você vai aprender como articular tudo isso junto ao negócio. Então, não basta o colaborador estar feliz, né? Hoje tem um movimento muito grande em relação à felicidade do trabalho. Isso é importante? Claro que é importante, mas isso não basta. O negócio tem que estar bem, tem que estar saudável. As pessoas precisam estar bem, estar saudável. Tudo isso tem que estar dentro de uma certa harmonia, conversando, alinhado, para que a coisa de fato aconteça. Então, você vai trabalhar o endereçamento das ações, né, da área de RH ou da área de gestão de pessoas, depende muito, cada empresa muda, tem gente em cultura, tem gente em gestão, enfim, pouco importa. A essência é de recursos humanos, né? Isso que é importante para a gente. Então, você vai deixar de receber as demandas que você antes recebia para entregar. Então, eu tenho aqui uma vaga, estou aqui. Como você vai começar a ser a pessoa que vai facilitar o processo, porque você vai se antecipar a tudo isso. Então, por exemplo, hoje, na grande maioria dos profissionais de RH, na maioria dos RHs, como que funciona? Você fica sabendo que precisa de uma pessoa para tal vaga porque você vai lá apagar o incêndio, né? Então, alguém pediu a conta, não tem quem faça o trabalho dele, ou ele vai ser demitido e você recebe a informação e trabalha em cima da informação. E com isso, nem sempre você é assertivo, porque é muito importante que você, de fato, tenha a pessoa certa no lugar certo. Como é que você consegue fazer isso? É claro que tem uma série de estratégias, mas é estando junto, onde as coisas acontecem, o Gemba que a gente fala, é lá que vai fazer a diferença para o seu processo. Você vai conhecer as pessoas a um ponto tão extraordinário que você vai se antecipar. Você vai trabalhar junto no dia a dia e vai falar, olha, esse time precisa de um perfil diferente. Você vai se surpreender, gente, com uma coisa que é incrível. Muitas vezes, a mesma função, dentro da mesma área, exige perfis diferentes.
Porque às vezes você fala assim, todo mundo tem que ter o mesmo perfil. Às vezes não. Às vezes o que vai fazer com que aquelas pessoas entreguem o melhor é ter ali no time alguém com um perfil diferente. Se eu tenho um ritmo de um jeito, de repente trazendo alguém com um posicionamento um pouquinho diferente, com um ritmo diferente, eu consigo movimentar muita coisa nesse processo. É no módulo 8 que você vai aprender a calibrar performance. E o mais legal de tudo isso, sem aquele monte de planilha mirabolante, né? Porque é planilha para todo lado? Não, esquecem isso. Vocês não precisam de enormes planilhas, cheias de fórmulas para conseguir calibrar performance ou até mesmo para analisar desempenho. Você não precisa disso. Você vai encontrar, vou te ensinar algo muito mais simples no seu dia a dia que você vai conseguir utilizar, demonstrar essa agregação de valor para que as pessoas possam de fato entender o quanto você sustenta essa cultura da empresa, o quanto você facilita o desdobramento da estratégia organizacional. Já no módulo 9, né, o que o futuro nos aguarda? Gente, não dá mais para a gente esperar chegar. A gente precisa sempre se antecipar. Então, tem gente que não gosta de mudança, né? Mas a mudança, ela é a única garantia que a gente tem. É a única certeza absoluta que o que vai acontecer é que as coisas vão mudar. Não tem mais como a gente... Bom, eu estou tranquilo aqui, né? Aí o Flávio Augusto diz... como que é? Estabilidade não existe. E não existe mesmo, porque as coisas mudam, os tempos mudam. Chega a tecnologia, já foi era industrial, e a gente vem sentindo, a gente vem verificando essa mudança constante. Então é importante que você tenha um tempo na sua agenda para olhar para esse futuro. Então aqui a gente vai abordar, a gente vai entender quais são as tendências mundiais. Até porque nós estamos no Brasil, né? Só que o mundo lá fora pode agregar demais para a nossa carreira, agregar muito para a nossa vida. Então a gente não vai se limitar com o que a gente tem aqui. A gente vai aproveitar com tudo que há de melhor, mais atualizado, para a gente trabalhar essas tendências mundiais e entender o nosso futuro. Estar um passo à frente, sabe? Algo mais ou menos assim? É isso que a gente vai fazer. A gente vai mapear o seu estado atual no 9º módulo. Gente, isso é fantástico, porque você vai saber exatamente onde você está. E você vai começar a desenhar os primeiros passos de onde você quer chegar. E eu não estou falando daqui 2 anos, estou falando de 5 anos, estou falando de uma previsibilidade, porque você vai ser intencional, lembra? Então você vai saber exatamente o que você precisa saber para chegar no ponto da carreira que você estabeleceu como adequado para você. E olha, já nesse módulo 9, você já está aí com o seu plano de ação para os primeiros passos para a sua carreira decolar. E o módulo 10, gente, o módulo 10 é a construção da sua proposta de valor. Eu vejo que um dos maiores equívocos dos profissionais é não saber o diferencial que tem. E posso afirmar para vocês, todo mundo tem um diferencial. Qual que é o seu diferencial? Já parou para pensar nisso? Por que entre 2 pessoas com um perfil parecido, você pode se destacar nesse contexto? Enfim, a gente vai aprender a fazer a pergunta certa. Em algum módulo eu deveria ter te falado isso, mas eu acho que eu não te falei sobre aprender a fazer a pergunta certa. E esse processo, ele vai facilitar demais a sua vida. E eu vou te conduzir nesse processo. Você não vai estar sozinho nessa jornada. Então, com clareza, intencionalidade, constância, muito conteúdo, muita prática, para que você, de fato, né, ao terminar aí essa formação, você seja esse profissional que é valorizado, que é reconhecido, que é disputado pelo mercado e que fatura 10K ou mais todos os meses. Eu quero ser sua mentora, né? Então eu quero te ajudar a se tornar esse profissional. E encontro após um após o outro, né? A cada encontro a gente vai praticando junto. Aí você vai aprendendo, colocando em prática, porque o nosso método é assim, ele é 100% aplicável. Ah, é claro que se você aprende, põe na gaveta, vai fazer resultado, ainda assim vai, porque eu vou trabalhar o seu mindset, o seu jeito de pensar. Então, igual você não vai ser mais, isso eu posso te garantir. Mas se você tiver de fato comprometido com o seu sucesso, com a sua carreira, com a vida que você deseja ter, né? Porque tudo isso está entrelaçado. Eu costumo dizer que nós somos inteiros, que não dá mais para a gente pensar, eu sou a Isabel profissional, aqui eu sou a Isabel de casa. Não somos personagens, né? Somos seres humanos, somos inteiros. Então a gente precisa olhar isso como algo que é completo.
Ninguém está aí procurando metade da laranja, porque na verdade você vai somar outra laranja, né? A metade na verdade não existe. Gente, é assim, olha, essa é apenas uma aula para vocês aproveitarem e já aplicar o LTF em algum processo ou algum problema ou na sua própria carreira. Eu queria muito ficar aqui muito mais tempo, né, trabalhando com vocês, entregando todo o ouro que esse método tem. Mas esse é o máximo de conteúdo que eu consigo entregar aqui para vocês nesse tempo que é nos dedicado. Se você quiser dar o próximo passo, se você quiser de fato sair desse barco, dar um passo além, e eu posso te guiar e te levar para esse próximo nível. Eu tenho uma oferta para te fazer. Formação e mentoria Você BP, tá? De novo, ela acontece em 10 módulos, semana a semana, são mais de 30 horas de conteúdo, onde a gente vai, de fato, ajudar esses profissionais a se tornarem fora da curva. Mais valorizados, reconhecidos pelo mercado, faturando 10K ou mais todos os meses. Eles vão sair do operacional. Por quê? Não tem como o movimento que ele acontece, o movimento que é feito, ele continuar do mesmo jeito, porque ele vai agregar muito mais valor para o negócio, isso vai ser perceptível para o negócio, onde é que de fato ele agrega mais valor. E sabe aquela vida de tarefeiro, que talvez você leve, que eu levei lá atrás? Isso vai ser passado, tá? Porque você vai de fato conseguir sentar na mesa que desenha as estratégias, que toma a decisão e que traça os planos, né, mais importantes da organização. Eu acredito demais mesmo, assim, algo surreal, que ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho. Na minha vida eu tive muitas pessoas que contribuíram com o meu desenvolvimento, mas se eu soubesse tudo que esse método ensina, eu não teria gastado tanto tempo para chegar onde eu cheguei. Mas eu escolhi parceiros a dedos para compartilhar comigo e para somar com vocês. Então a gente vai ter um workshop de jornada do colaborador. Sabe o Employee Experience? Que a gente fala, mas pouca gente sabe fazer? Por quê? Porque eu tenho que ter uma jornada que seja efetiva, uma jornada que seja transformadora e impactante na vida do colaborador, para que eu possa gerar o engajamento adequado. Mas não é qualquer engajamento, aquele engajamento que o colaborador participa dos eventos, das festinhas que às vezes o RH promove ou alguma coisa do tipo. É um engajamento com propósito. Então, esse workshop vai ser transformador no seu onboard. Workshop Mentalidade Financeira. Esse workshop revolucionou a minha forma de lidar com o dinheiro. Por quê? Ele não vai falar sobre investimento, ele não vai falar para você aplique aqui ou aplique ali, mas ele vai trabalhar a sua mentalidade. Você vai se tornar uma pessoa muito mais próspera, porque você vai, com intencionalidade, no seu dia a dia, entender o processo. Você vai regravar aí, a gente brinca, né? As fitas que você foi colocando no passado, que não eram aqui, os insights mais poderosos para você, de fato, prosperar. Workshop de LinkedIn. Todo profissional hoje precisa ter um LinkedIn. E como o seu LinkedIn está ranqueado? Quando a gente vai lá pesquisar você, né? Pesquisar profissionais de RH, etc e tal. Como que você aparece na primeira página? Você se posiciona adequado no LinkedIn? Você consegue trazer para quem está ali buscando, seja um headhunter, seja alguém um analista ou mesmo um gerente que esteja buscando aquela vaga, você consegue aparecer para ele? Então, nesse workshop, a gente vai te dar todos os caminhos para que isso aconteça. O manual de contratação sem erros, porque você precisa ter as melhores pessoas. Então, esse manual, ele vai te ajudar, ele vai te direcionar a trazer as melhores pessoas. Então, as pessoas certas para os lugares certos. E o grupo fechado de WhatsApp. Por que esse grupo fechado ele é importante? Porque lá a gente não vai esperar a próxima semana, a gente vai trocar dia a dia. Quanto mais você se dedicar, mais coisas você vai precisar acelerar no seu processo, mais suporte você precisa. E a gente está aqui disponível para fazer isso por você. Quanto custaria tudo isso? Gente, é assim, ó, teoria, tá? Eu não consigo somar quanto custaria a prática de tudo isso, né? Como eu falei para vocês, são 30 anos na área trabalhando, mais de 10 anos trabalhando com Lean. Então, eu não sei calcular o quanto isso vale, mas eu tenho certeza que é muito mais do que isso. Mas hoje, se você decidir fazer um curso de BP, lembra daquele curso que eu fiz? Então, é esse curso aí. E você vai ter que dedicar alguns dias ausente da sua rotina, da sua jornada, para se deslocar, para poder, de fato, concluir essa formação.
mais esses bônus que vocês vão receber, mais tudo que vocês precisam fazer de formação, de Lean, de ágil, e quero reforçar aqui, de teoria, você gastaria R$ 17.263. Mas a gente tem um grande diferencial, que é essa formação ao vivo. Então, a gente não pode desconsiderar tudo isso, porque você vai aprender no dia a dia como se você estivesse numa sala de aula normal, né? De novo, não são os cursos gravados que você assiste o curso, anota as dúvidas, manda a dúvida para um suporte te responde. Não, sou eu ali, trabalhando com você, respondendo as suas questões, pegando na sua mão e te ajudando a resolver. Você não vai pagar R$ 17.663. A formação CBP tem o valor de R$ 2.497. 12 parcelas de R$ 249,70. Mas o meu desejo é formar o máximo possível de profissionais de RH. Sabe? A maior quantidade possível de pessoas transformadas é o meu desejo. Então, você não vai pagar esse valor hoje. Não vai. Até às 23h59 de segunda-feira, você terá R$ 500 de desconto. Lá no campo cupom, você vai digitar cupom 500. Vale a pena você investir menos de R$ 200 para ser mais reconhecido, disputado pelo mercado, faturando 10.000 ou mais todos os meses? Você acha que vale a pena esse investimento? Mas, se você, ainda assim, precisa de mais tempo para se decidir, né? De repente você não tem tanta agilidade, você de fato precisa, não, eu tenho que pensar, ok. Somente nessa turma, você vai investir apenas R$ 249,70 por mês. Gente, menos de R$ 250 para você ser reconhecido, mais valorizado e disputado por esse mercado faturando 10.000 ou mais todos os meses. Olha só, a lei determina que eu te dê, né, que eu te ofereça 7 dias como garantia. Às vezes as outras pessoas falam que vai dar, tal, mas isso é uma obrigação legal, não é uma conversa para vender curso, não é isso. Mas eu acredito tanto na sua transformação, acredito tanto nesse método que já transformou a vida de várias pessoas, que eu quero que você tenha o dobro, eu quero que você experimente, né, que você esteja com a gente, participe comigo. E se por acaso você falar, não, isso não é pra mim, eu não gostei, não curti, eu não vou te fazer pergunta nenhuma. Você nem precisa mandar e-mail. Você fala, manda e-mail. Não, você não vai ter que fazer isso. Você vai simplesmente entrar na plataforma, que eu disse lá atrás, que é uma plataforma segura, e você vai escolher o reembolso do seu pagamento, e você não vai mais participar com a gente. Então, de tanto que eu acredito nesse método, eu estou te dando aí o dobro da garantia que é exigida por lei, ok? Bom, temos 3 portas aqui. Porque você tem 3 escolhas, 3 caminhos que você pode percorrer, né? Você pode simplesmente olhar para tudo isso, analisar na sua vida e falar assim, ó, isso não é para mim, deixar para lá. Você pode, é uma decisão, é uma escolha sua. E eu acredito muito o seguinte, que mesmo quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo, porque você está deixando lá de fato ser o protagonista da sua história, né? Você está delegando para alguém tudo isso. Então você pode simplesmente ignorar tudo que eu falei até aqui. Ignora e segue a sua vida, tá? Ou você pode tentar seguir sozinho. Funciona? Pode funcionar, com certeza. Tem gente que é autodidata, que consegue se desenvolver, você pode seguir sozinho. Pega essa estratégia aqui e já começa a aplicar no seu dia a dia. Mas você pode também vir comigo. E aí, você vai fazer isso como? Se inscrevendo para essa próxima turma. Me deixando te conduzir, sabe? Te levar para esse próximo nível. Te ajudar a ser esse profissional. Esse profissional que é reconhecido, que é disputado. Esse profissional que tem essa remuneração maior de 10.000 todos os meses. E como que você vai fazer essa inscrição? Vai estar fixado nos links, o link vai estar fixado no comentário, né? Para você se inscrever para essa formação, tá? Então ele já está aí, a equipe já colocou para você, já está aberto. Se você decidiu vir comigo, decidiu sair desse barco aí, dessa sua zona de conforto, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vai ser uma alegria imensa conduzir você nesse processo, conduzir você nessa jornada. Seja bem-vindo à nossa nova turma e eu te vejo, então, na próxima semana.
Obrigada pela presença de vocês, pela atenção e eu espero vocês. Até mais!